Oi pessoal, tudo bem? Se você estiver conosco nesse momento em que a gente está inaugurando essa aula, começando essa aula, boa noite. Se você estiver em outro momento do dia, bom dia, boa tarde, o importante é que você está aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a nossa mente. O pastor Herbert tem nesse eixo falado bastante sobre saúde mental e eu queria dar uma pequena contribuição sobre esse assunto, porque se trata de algo fundamental para a nossa vida, para que ela seja uma vida de qualidade, uma vida que de fato nos leve ao florescimento, ao desenvolvimento, para que a gente atinja a nossa melhor forma possível, a melhor forma possível de nós mesmos. Então hoje eu vou com você aqui fazer uma série de afirmações a respeito da mente, de como ela funciona, de que maneira ela se comporta e depois, do meio para o final, a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas que vão ser trazidas e como você pode implementar algumas questões na sua vida que vão levar você a um quadro de mais saúde. Eu tenho notado ao longo desses meus anos de convertido que a conversão espiritual a Jesus Cristo não leva necessariamente a uma vida de saúde mental. De onde eu tiro isso? Da observação que eu tenho tido, visto, feito na minha vida cristã. Ao longo desses 31 anos em que eu sou convertido, eu noto que existe muitas vezes uma diferença entre conhecimento bíblico e conhecimento de si mesmo. Às vezes eu encontro pessoas que realmente são salvas, cristãos genuínos, sofrendo por questões mentais, por questões existenciais que não deveriam existir em virtude daquilo que creem ser a palavra de Deus e promessas de Deus para a sua vida. Então eu concluí que o desenvolvimento espiritual da pessoa, às vezes, avança num caminho de conhecimento bíblico, um conhecimento profundo, verdadeiro, que traz benefícios para pessoas, porém esse conhecimento pode passar longe do desenvolvimento dos pensamentos, do desenvolvimento da própria mente, da mentalidade, da forma da pessoa entender. Dentro da nossa mente estão as crenças, aquilo que a gente tem como sensação de certeza, de convicção. Então, as nossas crenças são fortes sensações de convicção. E a partir dessas crenças, nós construímos nossos estados emocionais. Esses estados emocionais dominantes tendem a nos levar ou para cima ou para baixo. Então, a nossa mente com absoluta certeza, a primeira casa onde a gente mora. É o primeiro lugar em que a gente habita, é o lugar, inclusive, mais importante da nossa existência. Dentro da nossa mente, nós podemos encontrar força para a gente crescer, para a gente florescer, ou dentro da nossa mente a gente pode encontrar barreira, dificuldade, pedra de tropeço, de maneira que, de uma forma muito estranha, a gente pode evoluir no conhecimento bíblico, evoluir na relação com o próprio Deus, o amando ao longo dos anos, porém, a gente pode viver mesmo assim atormentado por uma mente não tratada, por questões que nos fizeram parar lá atrás na vida e que impedem a gente de andar plenamente, da gente andar sossegadamente. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui sobre a mente, que na verdade eu já disse, mas quero reafirmar, é que a nossa mente é a nossa primeira casa. A nossa mente é o primeiro lugar onde a gente habita. A gente habita aqui, a gente passa o tempo inteiro consciente dentro dessa casa. Imagine a sua existência, a sua percepção de quem você é dentro de um ambiente físico. Imagine, eu estou dentro da igreja, eu estou com todo o meu ser, mas imagine a sua mentalidade confinada num espaço, dentro de uma caixa. Essa caixa, o seu cérebro, é o lugar onde a sua mente habita, onde você habita, onde o seu entendimento a respeito de quem você é está. Portanto, essa casa onde você está, com a percepção de quem você é a casa mais importante que você tem na sua vida. A mente é um instrumento muito poderoso. Eu tenho dito aqui na igreja que o nosso cérebro é uma máquina incrível, super sofisticada. Os neurocientistas estão estudando o cérebro, estão mapeando o cérebro, estão entendendo a química do cérebro, eles estão vendo como ele se comporta em situações distintas, estão descobrindo coisas incríveis a respeito do cérebro, mas eles estão apenas engatinhando.
E o cérebro, apesar de toda essa complexidade, apesar de toda essa sofisticação, é um instrumento muito simples de se iludir. Nós podemos dizer ao nosso cérebro para seguir numa direção e ele prontamente vai fazer todo o seu esforço para nos colocar naquela direção. Se a nossa crença é que temos que ir em outra direção, se nós damos esse comando para o nosso cérebro, essa ultra poderosíssima máquina chamada cérebro vai fazer todo o esforço, vai alinhar todos os neurônios e sinapses para nos levar para a direção que a nossa decisão tomou. Portanto, é muito importante a gente entender o poder que está dentro das nossas cabeças, o poder que existe dentro de nós, porque uma vez que o seu cérebro receba um comando da sua vontade, fruto de sua crença, ele vai fazer com que o seu corpo, todo o seu ser, vá para aquele lugar. Por exemplo, se você diz coisa do tipo, eu não nasci para ser feliz. Se você tem um hábito ruim de repetir isso, se você, a cada evento infeliz, difícil, não prazeroso da sua vida, você diz, está vendo? Eu não nasci para ser feliz como todo mundo. O seu cérebro vai estar sempre recebendo a seguinte informação. O Fabrini, ou você, não nasceu para ser feliz, não merece ser feliz. Portanto, eu vou fazer todo o meu esforço para impedi-lo de encontrar a felicidade, porque isso é o que ele não quer, a felicidade. Então, o seu cérebro vai focar toda a sua atenção, vai focar toda a sua energia para buscar a infelicidade, para confirmar a sua crença e vai impedir você, vai fazer com que você estranhe toda notícia positiva que possa trazer alguma alegria a você, fazendo com que você se desvie dela, porque afinal de contas o cérebro entendeu, ele foi comandado a livrar você da felicidade e manter você no caminho da infelicidade. Isso é uma coisa poderosa. O nosso cérebro trabalha em nosso favor, mesmo quando as nossas crenças nos são desfavoráveis. E como eu falei, a conversão espiritual não necessariamente leva a gente a uma qualidade de vida mental. Não necessariamente. Conheço pessoas convertidas há décadas que pensam mal a respeito de si mesmas, que pensam de maneira muito ruim a respeito de si mesmas. Pessoas que conseguem fazer aquilo que o Jordan Peterson, autor do livro 12 Regras para a Vida e mais 12 Regras, o segundo livro dele que eu indico para você ler, ele diz que às vezes a gente cuida tão mal da gente que a gente é capaz de cuidar da gente pior do que cuida do cachorro. E ele dá um exemplo. Às vezes você vai ao veterinário com o seu bichinho, com o seu gato, com o seu cachorro, e o médico prescreve um tratamento difícil. Olha, você tem que dar esse remédio para o seu cão ou para o seu gato durante um mês. Ele não pode deixar de tomar esse remédio e então o dono segue essa orientação e de maneira muito disciplinada cuida do seu animal de um jeito como ele não cuida dele próprio. O seu médico já disse que ele tinha que fazer um certo tratamento, que ele não podia ser sedentário, que ele não poderia continuar naquela vida em que a sua saúde ia decrescendo. E mesmo ciente de tudo isso, a pessoa não toma essas atitudes. Ou seja, são pessoas que desenvolveram crenças de desmerecimento. Na cabeça dessa pessoa, o seu animal merece um tratamento melhor, merece uma saúde melhor do que ele próprio. Então existem pessoas na igreja que de fato não entenderam o poder do pensamento e por isso cuidam tão mal de si próprias. Como eu falei, é onde a gente mora, o cérebro é a casa a partir da qual a gente vai para a rua para viver a nossa vida. A mente tem o poder de nos fazer florescer ou de nos fazer definhar. Quem acompanhou a série Floresça, caso você não saiba do que eu estou falando, vai no nosso canal e você vai ver lá, Floresça, parte 1, 2, 3, são 12 partes, se eu não me engano. Nós temos ali uma jornada na vida de José no Antigo Testamento e você vai ouvir muito falar sobre o poder do pensamento, da mentalidade, aquela mentalidade que leva você a florescer ou a mentalidade que leva você a definhar. Portanto, a sua mente é a grande responsável por seu empobrecimento ou enriquecimento em todos os níveis. Acredite, não é a conjuntura externa que leva você à prosperidade ou à pobreza. Há pessoas que partem de uma plataforma muito ruim e prosperam muito na vida, mesmo com todas as condições desfavoráveis. Por quê? Porque ela floresceu na mente dela. E há pessoas que partem de plataformas muito boas, muito poderosas e que mesmo assim definharam na vida, não foram longe, pelo contrário, desperdiçaram muitas oportunidades. Por quê? Porque a mente as fez definhar. Portanto, não é tanto o que está fora, mas principalmente é o que está dentro da sua mente que faz você florescer ou definhar.
A nossa mente precisa ser constantemente guardada. A nossa mente precisa ser regularmente guardada. Há um verso na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 141. Salmo 141, verso 3, diz assim: Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui o salmista está pedindo para que Deus lhe dê prudência no falar. Põe um guarda à porta dos meus lábios, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. O que esse homem está pedindo é prudência no falar, porque a gente sabe que muita gente se perde no falar. Agora, eu fiz uma aplicação disso para a nossa vida no que diz respeito à mente, porque não é apenas o que sai da nossa boca que pode nos trazer problemas. É sobretudo aquilo que entra na nossa cabeça. É sobretudo aquilo que está cada vez mais dentro de nós. Então, uma aplicação ou uma adequação desse verso que eu faço para a minha vida é: Senhor, que eu seja o guarda à porta da minha mente. E é uma coisa tão importante que, além de você pedir a Deus que te ajude a guardar a mente, é fundamental, e você vai ver isso lá no finalzinho do nosso encontro, que você, de maneira ativa, assuma a posição de vigia, guardião da sua mente. Que você faça essa oração do salmista: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, que eu não quero dizer coisas que machuquem, desnecessárias e que tragam problemas para mim, e que o Senhor ponha um guarda à porta da minha mente, que o Senhor ponha o Fabrício, ponha aí o seu nome, à porta do pensamento, de maneira que eu filtre, que eu possa impedir que pensamentos limitantes, destrutivos, que me sabotem, e que eu possa despejar como um guarda poderoso da minha mente todos os pensamentos que me limitam, que me empobrecem, que me fazem andar para trás. Então é muito importante a gente entender a posição ativa que a gente tem dentro da nossa maneira de pensar. A mente precisa também estar fundamentada, estar estruturada sobre terra fértil. Isso é muito importante. A nossa mente cria raízes, e essas raízes vão se alimentar daquilo que o solo lhes fornecer. Então, se eu estou plantado num solo infértil, seco, a minha mente vai secar, vai ficar desidratada. Porém, se eu plantar a minha mente em um solo fértil, em um solo hidratado, a minha mente será constantemente alimentada por esse tipo de solo. Deixa eu dar uma ilustração melhor para a gente poder entender o que eu quero dizer sobre a questão do estado mental. Vamos imaginar que haja numa cidade do sul do país uma região exposta a tufões, ventos muito fortes que, quando passam, arrasam a região. E aqueles ventos passam sempre naquela região numa determinada época. É previsível, é destruidor, e por isso 99% dos moradores dessa região abandonaram essa região, porque nada prospera ali. É tudo muito difícil, a vida fica muito difícil, porque depois de um ano de trabalho, o tufão derruba tudo, leva tudo, destrói tudo. E aí apenas uma pessoa fica ali. Um repórter vai até ela e pergunta: por que você, sabendo de tudo de ruim que esse tufão traz para cá, os tufões trazem para cá, mesmo diante da previsibilidade dessa destruição, mesmo diante do êxodo que essa região sofreu, mesmo diante da evidência de que pessoas que saíram dessa região pobre, dessa região ruim, e foram para uma região melhor e prosperaram, estão bem, por que mesmo assim, diante de tantas evidências de que você está no lugar errado, você permanece aqui? Aí a pessoa responde da seguinte forma: porque aqui é o meu lugar, essa é a minha casa. Ela fica ali, ela permanece naquele lugar, mesmo sabendo que é um lugar ruim. Queridos, tenham a certeza de que há pessoas que moram em mentalidades ruins, em estados mentais ruins, por teimosia, por algum tipo de lealdade a alguém, de maneira que aquela pessoa sabe que em determinados momentos do ano, perto de algumas datas, a tristeza bate com toda força, como um tufão. Mesmo sabendo que naquela região mental, naquela forma de pensar, ela saiba que diante de algumas situações, diante de algumas notícias que se repetem, ela fica extremamente abatida. Ela não sabe que é possível se mudar daquela região e prosperar, florescer em outra.
Então você tem a obrigação de levar seu cérebro, você tem a liberdade de levar seu cérebro para um lugar próspero, longe dos tufões, longe de um lugar difícil de florescer. Então, queridos, eu quero me dirigir nesse momento a todo mundo que até aqui percebeu que está preso na sua mente. A prisão mental é uma das mais perigosas prisões em que a gente pode estar. Quando Paulo escreveu a carta dele aos Filipenses, ele estava preso. O apóstolo Paulo havia sido colocado em cadeias porque a maneira como ele pregava o evangelho, a maneira como ele viajava pelo evangelho, a maneira como ele ultrapassava limites impostos pela sociedade humana, fez com que ele provocasse a ira de algumas pessoas e, por causa dessas acusações, ele foi preso. E mesmo preso, ele escreve as epístolas da prisão. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma dessas cartas que ele escreve preso, como a carta de Éfeso, como a carta de Colossenses. Então, nós temos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses a seguinte afirmação: não que eu tenha já alcançado, obtido o prêmio, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Quando Paulo diz que ele prossegue para o alvo, ele se encontra preso. Eu sempre uso esse exemplo, e agora mais ainda convencido da importância da liberdade da nossa mente, eu sempre cito esse exemplo de Paulo para mostrar o que é um homem com pensamentos livres, com uma mente livre. Um homem que não permitiu que a vergonha o aprisionasse por estar preso. Um homem que não permitiu que a masmorra, e lembrem, a prisão da época de Paulo não era como nos dias de hoje, uma sala com uma cela e com uma janela aberta. A prisão do apóstolo Paulo era um buraco na pedra. Recentemente, minha filha e o meu genro foram à Itália, tiraram uma semana de férias, e eles visitaram a prisão onde Paulo esteve e de onde ele escreveu as cartas da prisão. E eles mandaram um filme para mim e mostraram descidas e mais descidas na rocha. Descidas e mais descidas na rocha, os lugares absolutamente fechados, sem nenhuma ventilação, buracos no chão, buracos na rocha. E quando eu vi aquelas imagens, eu fiquei muito impressionado, porque eu me lembrei da carta que eu li, e na mesma hora eu mandei para ela, para Mila e para o Enio, o texto de Paulo, prossigo para o alvo, de Filipenses. E eu imaginei um homem preso em pedras, no subterrâneo do mundo romano, com a sua alma livre, com seus pensamentos livres, com a certeza de que ele poderia prosseguir ainda que seu corpo estivesse preso. Isso é o exemplo de uma pessoa de mente livre. Isso é o exemplo de uma pessoa liberta. Paulo é essa pessoa cuja conversão afetou sua mentalidade. O apóstolo Paulo tinha tudo para ficar arrasado. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, mais uma vez está aí a mente. Por que Paulo diz isso? Prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. O que Paulo fez questão de esquecer? O que Paulo disse que deletou de sua mente? Ele deixou para trás alguns pecados dos quais ele era culpado. Foi lavado pelo sangue de Cristo, mas algumas ações do apóstolo Paulo que com certeza teriam o poder de aprisioná-lo na mente. Por exemplo, o apóstolo Paulo perseguiu a igreja, matou crentes como Estevão. Estevão era um diácono que Deus levantou com muita ousadia, com muito poder e pregava a palavra de Deus com muita unção. E o apedrejamento de Estevão se deu sob as ordens de Paulo. Paulo então diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele se esquece de um passado vergonhoso. Mas do que mais ele se esquece? Ou o que mais ele deixa para trás? Um passado glorioso, não só vergonhoso, mas um passado glorioso também. Paulo ressuscitou morto. O apóstolo Paulo curou enfermos. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu. O apóstolo Paulo teve experiências espirituais incríveis, mas ele não vivia de passado. O apóstolo Paulo tinha fome de Deus e queria provar Deus ao longo de toda a sua vida. Então ele deixa para trás um passado vergonhoso e ele deixa para trás um passado saudosista, em que ele olha para trás e diz, tudo de bom que eu tive na vida ficou para trás. Não, ele continua andando para o alvo, ele continua provando coisas novas. Tudo isso, queridos, é um trabalho mental. O apóstolo Paulo é a prova viva, uma das provas vivas, de que a gente tem que cuidar bem da cabeça.
Um homem que tinha tudo para se enterrar em culpa. Um homem que tinha tudo para viver de saudosismo. Mas estamos aqui vendo um homem que se renovava a cada dia por causa da transformação de sua mente. Então, se você é alguém que está preso espiritualmente aí na mente, desculpa a confusão, você que está preso mentalmente, você que nasceu de novo, você que está aí dizendo, mas pastor, eu sou crente. Fabrini, eu temo a Jesus Cristo, mas a minha cabeça sempre para, eu não consigo avançar, eu não ando. Ou você que não entregou a vida a Jesus Cristo ainda, mas que se identifica com essa prisão mental, eu quero dar algumas dicas práticas para te tirar daí, para você começar a dar os primeiros passos em direção à sua libertação. Primeira dica, acredite que pensamentos limitantes e ruins podem ser desinstalados. Isso é muito importante ter na mente. Pensamentos ruins e limitantes podem e devem ser desinstalados do jeito como a gente faz com uma prateleira. Você está em casa, quer colocar uma prateleira para segurar seus livros. Você pega uma furadeira, faz os furinhos, põe lá aquela mão francesa, depois fixa na prateleira e está lá. Usou, quer fazer uma mudança, uma reforma no quarto, não cabe mais aquela prateleira, você pega uma chave de fenda, tira os parafusos, remove a prateleira. Passa uma massinha lá no buraquinho, pinta a parede, está resolvido. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos, com a nossa mentalidade. Lembrem, dentro da nossa mente moram crenças, mora você. E você mora ali com algumas crenças que foram instaladas pela criação que teve dos pais, crenças que foram instaladas por causa do seu entorno, do lugar onde você viveu, crenças que foram instaladas como uma prateleira por pessoas com as quais você conviveu na escola, de maneira que hoje você percebe que algumas prateleiras, algumas crenças são muito prejudiciais ou não são mais cabíveis na sua vida nesse momento. Talvez você diga, essa crença era boa enquanto eu era adolescente. Agora eu quero desinstalar essa crença de adolescente, em que eu tenho ainda que ser servido por pai e mãe, e preciso instalar uma crença de independência, porque eu sou uma pessoa adulta. Então a primeira boa notícia, para você que se sente refém de uma cabeça que não te deixa em paz, isto é passível de mudança. Você pode e você deve desinstalar esses pensamentos que foram instalados ali. Isso, queridos, é bom a gente guardar, porque tem gente que acredita em determinismo mental. Tem gente que acredita em determinismo social, tem gente que acredita em determinismo espiritual, não tem como mudar, não tem como, olha, determinismo familiar, né? Não tem como eu mudar, meu avô era assim, minha mãe era atormentada, meu pai era atormentado, todo mundo lá em casa pensava de um jeito. Isso daí é um mau hábito que é passado de geração em geração de maneira comportamental, cultural. Você pode e deve ser essa figura de transição que vai tratar a sua mente, que vai tratar a sua mentalidade. Então, tire da cabeça essa ideia de que você é a terceira geração de gente confusa e não tem como mudar e comece a entender que é possível sim você desinstalar pensamentos, mentalidades ruins e limitantes que foram instaladas de maneira muito natural e fluida ao longo dos anos da sua vida. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige disciplina, mas você pode e deve alterar a qualidade da sua vida mental. Então, a primeira palavra que eu quero dar a você, a primeira dica importante é que você pode mudar isso. Está em seu poder. E olha, como eu falei várias vezes na série Floresça, a gente tem de Deus já a autorização para a gente fazer tudo, qualquer coisa que nos torne a melhor versão de nós mesmos. Então você não precisa nem orar para perguntar a Deus se procurar um psicólogo, uma psicóloga ou um tratamento psiquiátrico para te dar um pouco mais de calma, usando talvez um medicamento, alguém que cuide da sua alma. Você não precisa nem perguntar se é da vontade de Deus buscar alguém que possa te ajudar a pensar melhor. Porque isso já está autorizado. Deus quer que você se transforme a cada dia, que você se torne amanhã a melhor versão de você, que amanhã você seja muito melhor do que é hoje, que hoje você já se sinta muito melhor do que era ontem. Então Deus é esta pessoa que está do seu lado, seu parceiro, com o objetivo de levar você avante. Deus chamou você da escuridão para caminhar em direção à luz. Você não precisa se preocupar com oração, campanha, achando que isso pode ser pecado, vaidade. Não.
Não, você pode ter certeza de que Deus tem um prazer enorme de te ajudar a tirar esses parafusos e arrancar essas prateleiras da sua cabeça, mas como você vai ver, é um trabalho de sinergia, vocês dois vão trabalhar. Segunda dica, além de você ter a certeza de que pensamentos limitantes e ruins podem ser desinstalados, você também, quero que você guarde isso, tem uma outra maneira de melhorar isso, que é transformando o medo em ação. Segunda dica é, transforme medo em ação. Muito do nosso sofrimento mental é fruto de medo. Muito do que faz a gente ficar angustiado na vida, mais do que a sensação de angústia, é o fundamento da sensação de angústia, que é um desenho de um problema, é o desenho de um cenário ruim, ameaçador, que faz com que você fique com medo e o medo desperta uma reação de angústia e ansiedade por causa da vulnerabilidade que este pensamento põe em você. Então, normalmente, a gente sofre de muito medo e este medo nasce, em primeiro lugar, da percepção de um problema, ou seja, a mente consegue detectar alguma ameaça, algum perigo adiante, próximo. O que é que você precisa entender? Que o medo é a mãe da ansiedade. Um carro não anda sem combustível, seja ele diesel, álcool ou gasolina, ou agora é eletricidade. Então, o carro precisa de combustível para andar. A ansiedade precisa de um combustível para existir. Qual é o combustível da ansiedade? O medo. E de onde nasce o medo? O medo nasce da mente, que projeta, imagina, uma mente, um aparelho psíquico mais amedrontado, vai ser uma fábrica constante de cenários ruins e a pessoa vai ver amedrontada. Ouça você mesmo. Você tem o hábito de dizer, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de sair à noite, eu tenho medo. Perceba, por acaso nessa sua constante fala interior, a palavra medo aparece muitas vezes? Provavelmente você é uma pessoa que desenha cenários ruins com muita facilidade, por isso vive com tanto medo e com tanta ansiedade. Pessoas passam por problemas como os seus, mas conseguem se divertir e ter uma vida muito mais leve. Porém, você sofre muito mais por causa desse desenho constante. Você é um grande arquiteto do pânico. Você é uma grande arquiteta do medo. Eu não estou querendo criticar você, estou querendo só dizer como funciona a sua cabeça. O medo é a mãe da ansiedade, o combustível que leva o carro a algum lugar. Esse medo é fruto de ameaça. Então, para a gente começar a vencer essa mentalidade que nos limita, por que eu estou dizendo que limita? Porque se você é uma pessoa amedrontada, você vai olhar para o futuro e vai dizer, eu gostaria de ser assim, mas eu tenho medo de não conseguir. Eu gostaria de agir dessa forma, mas eu tenho medo de me expressar. Eu gostaria de andar com essas pessoas, mas eu tenho medo delas me rejeitarem. Eu gostaria de ter essa vida próspera, mas eu tenho medo de quebrar financeiramente. O medo está sempre presente e sabotando você. E aí então você sabe que lá dentro tem um você que ainda não existe, mas que é muito real para a sua cabeça. Você diz assim, se esse Fabrini aqui, que está aqui dentro, existir, vai ser espetacular. Aí você começa a imaginar, a desenhar um mundo em que você é o você que está lá escondido, mas que está com medo de vir à existência. Por quê? Porque você desenha o tempo inteiro cenários ruins que só existem na sua cabeça, porque você é uma fábrica de projeção de cenários ruins. Isso enche você de medo, encharca você de medo. Já aborta a sua ação logo no começo. Então você precisa entender o seguinte, existem ameaças que são irreais, absolutamente imaginárias, fantasiosas, e existem ameaças que são reais. Como é que a gente trata as ameaças que são irreais, fantasiosas? Colocando-as no campo da fantasia, colocando-as no campo das ideias e dizendo isso aqui só existe na minha cabeça. É você fazer uma conta. De todos os cenários ruins que eu projetei nessa primeira metade do ano de 2021, quantas de fato aconteceram? Você vai ver que poucas aconteceram. Poucas aconteceram. Então você pensa que essa coisa está só roubando sua alegria. Então se o medo é imaginário, bloqueie. Não deixe ele crescer. Vou falar um pouquinho sobre esse bloqueio daqui a pouquinho. Agora, se a ameaça é real, você precisa, como eu disse, transformar o medo em ação.
Se o medo é imaginário, você vai tratar isso como imaginação e vai enfraquecendo isso. Existem várias técnicas de enfraquecimento de cenários ruins que a gente usa na mente que ajudam muito, 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 muito. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas você pode bloquear não permitindo que a sua cabeça fique livremente. Lembra do que eu falei? Seja o guarda da sua cabeça. É hora de você pegar a espada e dizer o seguinte, olha só, esse pensamento só me sabota. É por causa de medo que eu não fiz a faculdade ainda. É por causa de medo que eu não fui pro mestrado ainda. É porque eu tinha medo de ser rejeitado que ainda não me aproximei daquela moça para convidá-la para jantar. É porque eu tenho medo que eu ainda não coloquei o que eu quero colocar para os meus pais, para aquilo que eu preciso. É porque eu tenho medo que eu não tenho coragem de pedir uma promoção no meu trabalho. Então, quando você começar a perceber que o medo está entrando do jeito que quer na sua cabeça, aí você tem que botar sua roupa de guerreiro. Pensa aí, cara, roupa de guerreiro, bota lá uma roupa de soldado e diz algo, vamos botar tudo isso para fora. Você vai dar uma ordem de despejo para esses pensamentos, você vai ficar na porta da sua cabeça. Imagine você diante de uma porta e que dentro dessa porta é o seu cérebro. Você vai montar uma vigília ali e vai começar a bloquear pensamentos de medos, desenhos imaginários, malucos, que só você sabe desenhar, você está ficando especialista. E lembra do que Eva Eger falou, a Edith Eva Eger, que a gente se transforma em perito, que a gente fica bom naquilo que a gente pratica. Se você pratica desenhar cenário ruim, você vai ficar excelente, um desenhista maravilhoso, um designer incrível de cenários assustadores. Um filme de terror na sua cabeça por dia sendo feito. Agora, se você pratica, se você exercita a proteção do seu cérebro, é nisso que você vai ficar bom. Você vai começar a praticar a proteção do seu cérebro, a limpeza, a desinfecção, a higienização, sanitização do seu cérebro e você vai então perceber que vai melhorar cada vez mais porque a gente fica bom naquilo que faz, naquilo que pratica. Então você tem que parar de deixar o medo crescer por falta de controle. E você tem que lidar com o medo real. Esse sim, de fato, pode estragar a sua vida. Vamos imaginar. Talvez você tenha um medo real de ir lá na frente, no futuro, ficar sem dinheiro. Eu morro de medo de chegar na minha idade menos produtiva e não ter dinheiro para pagar meu plano de saúde, não ter dinheiro para poder ter uma vida digna. Como é que você combate essa possibilidade? Como é que você deve agir para que este medo não te consuma e não te imobilize, não gere em você uma úlcera, não gere em você um infarte, não gere em você uma série de problemas psicossomáticos? Você toma atitudes que vão transformar esse medo em segurança. Você então começa a se informar a respeito de cursos de educação financeira. Gente, a internet, o YouTube tem muita coisa boa, de gente que realmente consegue ajudar você a arrumar a sua vida de graça. Você pode fazer uma seleção, você vai bater num ou outro que vai tentar tirar dinheiro de você de uma maneira errada, mas você vai encontrar gente boa, gente séria, que está ali oferecendo de graça orientação para como você organiza a sua vida financeira e se prepara para esse futuro. E talvez essa pessoa séria, digna da sua atenção e do seu respeito, queira te vender um curso útil. Mas o curso é caro. Guarda uma coisa, caro é aquilo que não dá resultado. Caro é aquilo que não dá resultado. Se o curso, você está percebendo que a pessoa oferece ajuda ali no YouTube, ela é boa, ela realmente te faz ter esperança, ela realmente te educa e ela está te oferecendo um curso razoável, se informe com alguém, procure saber e invista nisso. Por que eu estou dando esse exemplo? Tem muitos outros, eu quero dar só esse exemplo aqui. Porque aquele medo, aquelas projeções de uma pessoa de idade, dependendo da saúde pública, aquele lugar em que você se vê vulnerável, idoso, idosa, tudo isso pode ser tratado agora se você agir efetivamente para que esse medo não aconteça, para que essa possibilidade não aconteça. Então, você vai perceber uma coisa, que quando você enfrentar esse medo, quando você encarar essa possibilidade de realmente chegar lá no fim da vida e dizer por que eu não fiz isso antes? Por que eu não guardei dinheiro? Por que eu joguei tanto dinheiro fora com tantos bens que nem estão mais aqui, agora eu estou nessa penúria? Para que isso não aconteça, você tem que então, para que esse medo não tome você tem que começar a agir agora. E olha, eu vou te dizer com absoluta convicção, no momento em que você entender que, por exemplo, no YouTube, se você separar lá 1 horinha por dia, vai suprimir Netflix, você vai suprimir alguma coisa boba da sua vida para investir em conhecimento de educação financeira, você vai perceber em uma semana, eu vou botar uma semana, é muito, você vai perceber uma melhora muito grande na qualidade da sua vida mental,
Os pensamentos amedrontadores, os pensamentos assustadores, que antes geravam cenários muito ruins, muito tristes, vão ser substituídos por sentimentos positivos, sentimento de encorajamento. Você vai perceber que está tomando conta da situação, você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim, você vai sair da inércia e aquela grande força inicial vai se transformar num toque suave e você vai notar o crescimento de alguém que está matando a ameaça. Você então vai perceber que a sua cabeça vai ficando mais tranquila, vai crescendo autoconfiança e uma série de outras coisas que com certeza vão te fazer muito bem. Então, transforme medo em ação. Medo de coisa real. Não perca tempo com medo imaginário. Use sua energia para combater as ameaças reais, não aquelas que a gente cria sem nenhum tipo de controle, porque agora você sabe que você é o guarda, você é o soldado que está à porta dos seus pensamentos. E a terceira dica que eu quero dar para vocês é que vocês devem, nós devemos, que queremos uma saúde mental que nos dê paz, nós devemos focar a nossa atenção no lugar certo. Nós devemos focar a nossa atenção, mais uma vez, a mente. A atenção é coisa da mente. Você não presta atenção com o coração, você presta atenção com a sua percepção. Você sente com o seu coração, mas você entende com a sua cabeça. E o que é o sentimento? É o processamento do pensamento. Se você processa de modo correto, o sentimento que vai vir para cá será o correto e o comportamento será correto. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. É sempre assim. E erra quem tenta só mudar comportamento ou só mudar sentimento. Tudo começa na cabeça. Em 2001, eu conheci um autor pelo qual eu tenho grande estima, que é o Stephen Covey. Em 2001, eu conheci esse autor incrível, um homem de muita fé, um homem muito coerente com a sua fé, um homem que ao longo de sua vida deu bom testemunho de caráter e de alinhamento com as crenças e valores que ele dava. O Stephen Covey sempre falou sobre liderança, sempre falou sobre proatividade, sobre eficácia, tudo isso baseado em princípios, no caráter. Então, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu tomei conhecimento de algo muito poderoso que tem me ajudado enormemente ao longo da vida. Em 2001, eu tive a bênção de conhecer o Stephen Covey, o seu livro, conhecer o seu pensamento. Então, ele fala algo naquele livro, logo no início do livro, quando ele fala das conquistas pessoais, do crescimento para dentro, em primeiro lugar, para depois vir a eficácia para o mundo de fora. Ele fala de 2 círculos que existem em nossa vida que estão sempre diante dos nossos olhos, diante da nossa atenção. Um é o círculo maior da preocupação. O círculo da preocupação e um círculo dentro dele que é bem menor, imaginem um círculo menor dentro do da preocupação, que é o círculo que ele chama de influência. Então ele de cara mostra onde deve estar focada a nossa atenção. Isso é extremamente útil. Eu peço a você que preste muito atenção, pare aqui, anote, que você leve isso para a sua vida, porque isso de fato tem um enorme poder de mudança na nossa vida. Então já está na sua mente que temos 2 grandes círculos que significam a vida. O grande, o maior é o círculo de preocupação e o menor dentro dele é o círculo de influência. O que é o círculo de preocupação? O que está ali? O que ele mostra? Ele mostra tudo que está fora do nosso controle, tudo que está para além do nosso alcance, coisas sobre as quais a gente não tem poder nenhum. Por exemplo, seu esforço agora, sozinho como pessoa, dependendo de quem você seja, talvez até, não sei quem está me vendo aqui, mas muito provavelmente você sozinho não consegue fazer um movimento que venha alterar o preço do dólar. Muito provavelmente não. Se você não é um Bezos, dono da Amazon, se você não é alguém como o dono da Microsoft, vou lembrar o nome dele, o Steve Jobs, meu Deus do céu, que loucura, me perdoe, o Steve Jobs até já foi, respeito aí aos mortos. Mas se você não é alguém com grande poder, Warren Buffett, eu queria lembrar dele, se você não é uma pessoa como essa, provavelmente sozinho você não muda preço de moeda. Então, se preocupar demais com a economia, projetar muito sua vida a partir dessas coisas, pode gerar em você uma aflição gigantesca de tal maneira
que você fique navegando num sentimento de impotência porque está focando a sua atenção numa área que está fora do seu controle. Existem muitas outras áreas fora do nosso controle. Por exemplo, o coração de um filho. Você não tem controle sobre a cabeça de um filho. Você não tem controle sobre os pensamentos da esposa ou do marido. Você não tem controle sobre os pensamentos de um policial na rua, de ninguém. Então, gastar sua energia tentando mudar coisas que estão fora do seu poder de mudança é desperdiçar energia mental e preparar seu coração para todo tipo de aflição. Quando você foca no círculo da preocupação, você aumenta a sua frustração, porque você se vê sempre errando ou nunca alcançando seu objetivo. Quando você foca no seu círculo de preocupação, você aumenta o seu cansaço, trabalha e não tem resultado. Frustração, cansaço. Quando você foca a sua energia, a sua atenção no círculo da preocupação, você aumenta a sua angústia, porque as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse. E veja se esse não é o problema da sua vida. Ficar sofrendo demais por causa de pessoas que não te ouvem, por causa de pessoas que não seguem seus conselhos, por causa de pessoas que não fazem o que você acha que elas têm que fazer. No fundo, sabe o que acontece com a gente quando a gente sofre mentalmente? É que a gente quer controlar tudo. A gente quer ser Deus. A gente quer ter o controle dos pensamentos das pessoas, dos comportamentos das pessoas. Isso gera muito cansaço e muita impotência, porque a coisa não acontece, porque você está olhando para o círculo da preocupação, coisas que te deixam preocupado, preocupada e que estão fora do seu alcance. Então, o Stephen Covey diz que a gente não deve gastar nossa energia no círculo da preocupação. Lembra do que a Edith Eva Eger disse? Você aumenta aquilo em que presta atenção. Você aumenta aquilo em que presta atenção. Portanto, se você olha para o círculo da preocupação, você aumentará muito a sua frustração, o seu cansaço e a sua angústia. Agora vamos para o círculo da influência. O que é o círculo da influência segundo Stephen Covey? Esse círculo da influência é aquele lugar em que tudo está sob seu controle. É aquele lugar em que você age e acontece algo positivo. É aquele lugar que você diz, eu tenho controle de pegar esse telefone e colocá-lo aqui. Pronto. Eu fiz, eu decidi, eu fiz e aconteceu. Ou seja, quando você foca a sua energia, quando você põe a sua mente voltada para a execução de coisas que estão sob o seu poder de controle, você determina a hora que você vai acordar, você determina a hora que você vai dormir, você determina se vai ver um capítulo só da série que você gosta e depois vai assistir os programas de educação financeira, ou se você vai maratonar toda uma temporada de série e deixar para depois o monstro que está te matando, a morte do monstro que está te matando. É você que decide. Então, quando o Stephen Covey diz que a gente tem que tirar os olhos do círculo de preocupação, porque as coisas ali estão fora do nosso controle, e manda a gente focar energia no nosso círculo de influência, ele está direcionando a gente para atitudes, ações que de fato vão gerar mudanças muito significativas. E, gente, isso tem um poder enorme sobre a cabeça. Isso tem um poder enorme sobre a nossa mente. Quando você age na sua área de controle, você gera resultado positivo. E aí, quando você foca no círculo de influência, você presta atenção nas coisas que estão sob o seu comando e faz as coisas que estão sob o seu comando, porque não basta olhar para elas. Você precisa resolver essas coisas, das menores para as maiores. Comece comendo a sopa quente pelas beiradas e não pelo meio mais quente. Comece a agir e você verá aumentar significativamente, rapidamente, a sua autoestima, porque você vai perceber que você fez algo e aquele algo aconteceu do jeito que você queria. Aumentando a sua autoestima, você vai ter mais autoconfiança, porque você sabe que quando você decide, você acorda cedo. Você sabe que quando você decide, você fica uma hora estudando. Você sabe que quando você decide, você come coisas saudáveis, ao invés de comer aquela coisa que vai intoxicar você e vai fazer você acordar tão culpada no dia seguinte. Então, quando você começa a focar a sua atenção nas demandas da sua
do seu círculo de influência, você começa a agir naquele lugar que de fato você controla, e quando você age, você gera resultado positivo, a sua autoestima cresce porque você fez algo que deu certo, a sua autoconfiança se desenvolve e você se torna mais eficaz, mais eficiente na vida. E isso põe você num looping super legal, num ciclo virtuoso, em que você vai desejar cada vez mais focar em você, naquilo que está sob o seu poder. E sabe o que acontece? Aquela área que era chamada de círculo de influência, que era pequena, começa a se expandir. E quando ela se expande, ela diminui aquela área sobre a qual você não tinha influência. Você se torna uma pessoa mais empoderada e mais poderosa, com capacidade de agir em áreas que estavam para além das suas forças. Você começa a ganhar autoconfiança e tem, então, por isso, coragem para ir num lugar que se antes não tinha coragem de ir e não podia mudar coisa nenhuma. Ou seja, quando a nossa mente, de manhã cedo, se foca na rotina do dia e faz uma seleção logo ali cedo. Hoje eu vou trabalhar no que é importante, porque isso aqui está sob o meu controle. Você vai ao longo de um dia fazendo coisas que vão gerar resultados positivos, isso vai gerar em você uma alegria, você vai dormir muito melhor, vai acordar melhor no dia seguinte e você vai fazer de novo esse ciclo e isso vai te colocando cada vez mais em cima. Então, a dica da Eva de focar naquilo que de fato você quer que aumente vale muito. Foque logo no início do dia naquilo que de fato está sob seu controle, nas coisas positivas que você sabe que tem que fazer e que vão gerar resultado positivo. Eu vou dizer, não são coisas incrivelmente difíceis, normalmente são coisas muito básicas, muito simples, são coisas que inclusive custam muito pouco. Quando você perceber que a sua base está bem estruturada, todas as outras coisas poderão ser colocadas em cima e você suportará uma vida diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, você de hoje, você de 5 anos daqui para frente, daqui para cá há uma enorme jornada. Essa pessoa aqui de cima, para se alcançar essa pessoa daqui, tem que haver uma transformação. Essa pessoa que projeta uma vida muito mais próspera, muito mais feliz, muito mais alegre, se não for transformada, ela não conseguirá suportar o peso desta vida. Então esse processo de desenvolvimento é difícil, mas ele fortalece você para que você esteja preparado para receber as bênçãos que Deus vai colocar sobre pessoas que têm uma mente bem esclarecida, bem saudável. Então, queridos, esse último ponto foi muito importante. Você precisa focar sua atenção no lugar certo, no círculo de influência e não no círculo de preocupação. Vamos concluir então nosso encontro aqui. Sua mente é a sua casa mais importante. É onde você mora todo dia. Você às vezes está na sua casa, às vezes você está no seu lugar de trabalho, às vezes você está numa cafeteria, às vezes você está no avião, às vezes você está no metrô, em vários lugares diferentes, mas você sempre estará em sua mente. Esta é a sua casa permanente. Por isso, cuide dela com zelo. Quando você fala, fulano do meu prédio é o zelador. Sabe o que o zelador faz? Ele zela pelo prédio. Jesus tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele era o zelador das coisas de Deus e sempre será. Você tem que ser o zelador dos seus pensamentos. Você tem que zelar por sua saúde, pela limpeza, pela sanitização dos seus pensamentos. Então, em nome de Jesus, guarde isso. A sua mente é a sua casa mais importante. Use a sua mente para você florescer, não definhar. Seja o guarda de sua própria mente. Proteja como o profeta Jeremias protegeu a dele. Há um texto no livro de Lamentações, depois que Jerusalém estava destruída pela força do exército babilônico, ele viu pessoas mortas, viu casas queimadas, crianças órfãs, e ele olha para aquele cenário arrasador. E para não sucumbir à realidade, o que ele diz em Lamentações, capítulo 3, verso 21? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso é ou não é cuidar bem da mente? Aqui está um homem lúcido, que não fugia da realidade, isso aqui não é fuga, é um homem que encarou a dura realidade, ele anteviu o que aconteceria com Israel, com Judá, e agora, diante do cenário horroroso, destruidor, ele protege a sua mente da depressão, protege a sua mente de um pensamento destruidor e diz, eu decidi trazer à minha mente, à minha memória, eu quero trazer de volta aquilo que Deus prometeu quanto ao futuro dessa nação,
o que, portanto, pode me trazer esperança. Isso é ser um bom zelador. Isso é ser o guarda da própria mente. Está na Bíblia, está aqui. Ele não ficou orando para que Deus mudasse seus pensamentos. Ele tomou a decisão. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Acredite que você pode desinstalar pensamentos ruins. Comece agora a tirar os parafusos de pensamentos que sabotam você, que destroem você, ecos que ficam voltando na sua cabeça. Tira o parafuso, não dê sustentação de 5 minutos para esses pensamentos. Não deixe mais eles se apoiarem na sua cabeça preciosa. Deixe eles desmontarem e vai enxotando tudo. Desinstala ruins, porque você vai começar a instalar pensamentos bons já já. Transforme o seu medo em emoção. Em emoção não, em ação. Transforme o seu medo em ação. Para de ficar dando asa para pensamento de tragédia, fruto de uma imaginação sem controle. Se o pensamento, se o medo é imaginário, se é criação da sua mente descontrolada, agora que você sabe que é zelador da sua mente, dê atenção apenas aos perigos reais, não os imaginários, e comece a agir para que aquilo que a sua mente está antevendo, para aquilo que a situação está apontando, não aconteça, ou se acontecer, acontecerá com muito menos impacto. Ponha amortecedores no seu futuro, para que não bata ferro com ferro e quebre você, ponha amortecedores. Gostou do amortecedor aqui, ó? Amorteça os problemas da vida com ações concretas que vão impedir que você quebre. E você vai ver que o resultado é muito rápido enquanto está nesse processo. Foque no círculo de influência, preste atenção naquilo que você domina, seja positivo nisso. É o que mas o mundo ao meu redor está caindo. Deixa cair, cuide de você, você vai perceber. Enquanto você cuidar daquilo que está sob sua influência, as coisas vão mudando. E faça isso disciplinadamente. Eu quero terminar com um texto de Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam aqui, ele dá um comando para a igreja e diz: transformem-se. Ele não está dizendo sejam transformados por alguém, por Deus, por exemplo. Não, transformem-se, é uma ação minha e sua. O cuidado da mente é meu e seu. E aqui está o homem que escreveu as cartas da prisão. Quando ele fala de transformação no grego aqui, a palavra para transformar é metamorfo, que derivou em português a palavra metamorfose. Então Paulo está dizendo que nós temos que nos metamorfosear, por assim dizer. Metamorfose, queridos, é uma mudança completa na forma, na natureza e na estrutura do pensamento. No caso, quando é uma metamorfose mental, que pode ser também física. Então, o que Paulo está falando é que nós temos que passar por um processo ativo, proativo, em que nós somos os responsáveis por provocar essa mudança, essa metamorfose, essa mudança completa na forma, na natureza, na qualidade, na estrutura, na textura do pensamento que a gente está tendo a respeito de nós e da vida. Então vejam, a Bíblia está nos ensinando a não sermos passivos com o pensamento, para que, transformando a nossa mente, a gente experimente tantas coisas boas de Deus, que de outra forma, com uma mente adoecida, nós não provaremos a sua vontade que é boa, não conheceremos a sua misericórdia como poderíamos conhecer com uma mente saudável de maneira tão profunda. Então, queridos, que vocês entendam que Deus, soberanamente, fará a parte dele. Nos dará a mente, nos dará os sentimentos, nos dará a vida, mas Deus não fará a nossa parte, que é cuidar da mente. Eu e você precisamos cuidar com todo zelo desse aparelho maravilhoso que é a nossa cabeça, para que a nossa cabeça nos leve ao florescimento, para que a nossa cabeça nos leve a construirmos a nossa melhor versão de nós mesmos. E assim nós encontraremos a felicidade prometida para os filhos e filhas de Deus, porque vamos apresentar os nossos corpos e as nossas mentes a Deus completamente renovados, refrigerados, refrescados para a sua glória e para o seu louvor. Eu espero que essa aula tenha servido para você. Se ela foi boa, se você curtiu, põe aí o seu like, põe lá na sua lista, faz uma playlist e põe lá essa aula sobre a mente e como a gente pode trabalhá-la. Compartilhe isso, veja várias vezes, anote, faça as suas pesquisas, use isso como recurso para te ajudar, porque esse é o nosso objetivo.
a gente quer que você floresça, a gente quer que você desenvolva, a gente quer que você prospere, tá bom? Eu quero terminar orando com você aqui para que Deus abençoe muito a nossa mente. Deus Santo, em nome de Jesus, nos curvamos aqui em oração diante de Ti, com a certeza de que o Senhor é o maior interessado em sanar mentes adoecidas, em acalmar, serenar mentes tumultuadas. Tu sabes, ó Deus, como é difícil para nós administrarmos a nossa mente num tempo em que somos tão estimulados de tantas formas por essas redes sociais, por tudo isso que está ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor desinstale pensamentos ruins e equivocados, que o Senhor nos empodere para que ativamente nós possamos encontrar paz na nossa mente, paz, shalom do Senhor na nossa cabeça. E que os pensamentos bons, nascidos de Ti, trazidos por Tua palavra, possam gerar sentimentos positivos, amor próprio de maneira equilibrada, e que esses pensamentos guardados em sentimentos positivos nos levem a comportamentos construtivos, positivos, que vão transformar a nossa vida e o nosso mundo ao redor. Muito obrigado por esse recurso maravilhoso e que essa aula seja motivo de alegria para milhares e milhares de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Beijo com a mão direita, beijo com a mão esquerda, beijo com as duas mãos e até o próximo encontro.